No coração palpitante de um colosso enjaulado, onde o tempo sangra em telas planas e multidões berram ecos de um passado glorioso, ergue-se a silhueta titubeante de uma entidade que já foi titã. A WWE, velha de guerra, jovem de vaidade, caminha, não por vontade, mas por maldição, num desfiladeiro onde os reflexos não têm rosto. Ela foi o templo, foi arena, foi abismo, agora é vitrine. Os deuses de ontem hoje repousam em tronos de holograma, com músculos esculpidos em zeros e uns, sorrindo através de algoritmos que esqueceram a dor. Os titãs de carne e osso, seus ossos já quebraram. Seus gritos agora são trilhas de entrada em arenas de neon, diluídas na espuma do streaming, onde tudo é eterno e nada é real. Sob a lona sagrada, o verbo deixou de ser suor. É performance. É script feito com o sangue diluído da ambição. O ringue? Um altar profanado. Nele dançam sombras que obedecem a máquinas, marionetes de uma narrativa sem dono, onde o vilão é o algoritmo e o herói um ícone de monetização. E o público? Ah, o público. Órfão de eras, já não reza, apenas consome. Suas palmas não tocam mais a alma da luta, apenas ativam métricas. O pop não vibra nas costelas dos presentes, mas a inteligência artificial que calcula o futuro com frieza cirúrgica. O espetáculo segue, mas o ritual foi esquecido. A lágrima virou efeito visual. O silêncio, erro de produção. A WrestleMania, outrora Olimpo dos escolhidos, pode tornar-se apenas uma simulação anual do que um dia foi emoção. Um espetáculo assistido por olhos que não piscam, em dispositivos que não sonham. Uma procissão de ícones reciclados, vendidos como nostalgia. E nostalgia é doce, mas não cura a amputação. No horizonte, onde a luz deveria nascer, há apenas fumaça pixelada. Silhuetas corporativas em ternos sem cor moldam destinos em planilhas. A herança da dor da queda do pinfall, vendida a prazo sem alma, com cláusulas de eternidade. Os nomes reciclados, as glórias plastificadas e o legado. O legado talvez durma, esperando um arauto que nunca virá. Pois a WWE, gigante adormecido em berço de cifras, pode acordar não mais como monstro, mas como simulacro. Um golem feito de nostalgia e marketing, caminhando rumo ao abismo da relevância que sussurra cruel e doce. Não é o que você é, é o que você vende. E mesmo os gritos que outrora ecoavam como trovões no Madison Square Garden hoje são comprimidos em cortes de TikTok, embalados para o consumo rápido e esquecidos antes mesmo do próximo slide. A luta livre tornou-se conteúdo, o suor virou produto e o mito propaganda. Talvez um dia o ringue esteja vazio. Talvez ninguém perceba, porque a imagem continuará ali, renderizada, programada, iluminada. E assim segue a companhia, enfaixada em luzes artificiais, tentando escapar de sua própria sombra, sem saber que a sombra é quem a guia. Mas há uma verdade que rasteja, silenciosa, nos bastidores esquecidos. O espetáculo, por mais grandioso que seja, jamais poderá fingir eternamente que é vivo. A morte não chega com um baú fechado, mas com um aplauso que não volta, com uma última entrada triunfal que ninguém sente, com um teases óssea que ninguém mais acredita. A chama não apaga de uma vez. E talvez seja isso que vemos agora. Não a queda, mas o último reflexo da glória em espelhos trincados. Pois o que é a WWE senão uma deusa que esqueceu seus próprios cânticos? Uma estátua feita de músculos e memória que ainda luta, mas já não sangra. E o mais trágico dos fins não é o colapso, é a permanência. É continuar de pé, mesmo depois da alma ter partido. O que esse texto sombrio mandado por um seguidor carrega são metáforas que tentam dizer que essa empresa já não é mais a mesma que definiu gerações. O que antes era movido por suor, paixão e autenticidade, hoje é moldado por métricas, previsibilidade e lucro. Os
personagens são cada vez mais fabricados para agradar algoritmos e públicos segmentados, enquanto a espontaneidade que um dia fez lendas como Stone Cold, The Rock, Undertaker, John Cena explodirem, dá lugar à estética controlada de um produto corporativo. O ringue, que era um campo de batalha simbólico, virou parte de um espetáculo plástico embalado para consumo rápido. Não se trata apenas de contar histórias com emoção, mas de criar conteúdo viral, vendável, digitalizável. O pop da torcida virou estatística, o momento marcante virou clipe de 30 segundos. A ideia de sombra que guia simboliza isso. A própria WWE está sendo conduzida não por criadores de histórias ou lendas da luta livre, mas por tendências de mercado, decisões de investidores e dados de audiência. Ela tenta se reinventar, mas talvez esteja se afastando demais daquilo que fez ser o que era. O texto também fala sobre a nostalgia vendida, porque a WWE cada vez mais depende do passado, de trazer lendas de volta, de recriar momentos antigos, de reviver glórias passadas. Tudo isso enquanto falha, muitas vezes, em construir um futuro com o mesmo impacto emocional. No fundo, a mensagem é simples: a WWE corre o risco de virar uma marca sem alma. Um simulacro, uma memória viva que parou de evoluir e passou a se repetir. E o mais perigoso é que mesmo assim ela continua. Ela sobrevive porque é grande demais para falhar, mas isso não significa que esteja viva no sentido mais essencial. Ela continua vendendo movimento, brilho e barulho, mas falta aquilo que um dia fez os fãs acreditarem que o impossível podia acontecer. Falta alma, falta verdade. E se a WWE quiser evitar o fim que tantos impérios enfrentaram antes dela, o fim que não explode, mas que esvazia, ela vai precisar lembrar o que a fez gigante. Ou, como o próprio texto disse, continuar de pé mesmo depois da alma ter partido. É isso que ela precisa evitar.